Você sabe qual é a relação entre a Copa do Mundo de 1986 e a Guerra das Malvinas? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje, no Momento do Conceito, nosso tema será Guerra das Malvinas. Se você quiser entender melhor sobre esse assunto, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! A Guerra das Malvinas aconteceu no ano de 1982 e foi um evento militar onde estavam em lados opostos a Argentina, da América do Sul, e a Inglaterra, da Europa. Foi um evento onde buscava-se, a concretização da posse da região chamada de Arquipélago das Malvinas, que fica localizado no Atlântico Sul, uma região até próxima do continente americano, mas que os ingleses chamavam de Ilhas Falklands. Apesar de a guerra ter acontecido só no ano de 1982, a gênese desse conflito é muito anterior e data do período dos descobrimentos, tanto da Espanha quanto da Inglaterra, dessas regiões no continente americano. No caso das Ilhas Falkland ou das Ilhas Malvinas, o que aconteceu foi que a Espanha e a Inglaterra coabitaram nesse arquipélago durante muitos anos, e foi somente no ano de 1774 que a Inglaterra abriu mão da sua posse, da parte que lhe correspondia no arquipélago, para deixar a Espanha governar esse território hegemonicamente. Porém, algumas décadas depois, já no começo do século XIX, e como desdobramento das guerras napoleônicas, uma série de independências passaram a ocorrer na América Latina, especialmente nas posses da Espanha, já que o trono havia ficado vago e Napoleão Bonaparte colocou seu irmão, José Bonaparte, como legítimo rei da Espanha. Essas províncias espanholas na América não aceitaram a posse desse governante, e passaram a contestar contundentemente a sua autoridade, o que promoveu essa série de independências no começo do século XIX aqui na América. E como a rivalidade entre a França e a Inglaterra era gigantesca, o que a Inglaterra percebeu nesse momento é que havia possibilidade de alfinetar ou de atacar ou de fazer frente a essa postura de Napoleão Bonaparte, já que invadir um território que anteriormente pertencia à Espanha configurava-se como uma verdadeira afronta ao posicionamento político de Napoleão Bonaparte. Assim, logo na primeira década do século XIX, a Inglaterra retoma sua posição e passa a governar novamente como um território, o arquipélago das Malvinas. Contudo, para a Província Unida do Rio da Prata, essa região que havia se tornado independente da Espanha, era um desejo antigo reincorporar o arquipélago das Malvinas como parte do seu território. E aí cria-se sim uma rivalidade entre os ingleses e os argentinos pela posse dessa região. Lembrando que só é possível mencionar a rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra após a independência. Antes da independência, a rivalidade era entre Espanha e Inglaterra. Mas, apesar do desejo argentino, a Inglaterra nunca abriu mão da posse do território justamente por conta de seus desejos imperialistas de expandir seus domínios para todos os cantos do mundo. Mais de um século e meio depois das guerras napoleônicas, há um novo processo mundial de descolonialização de territórios. É um processo que também é um dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, onde se prevê ou se pretende, pelo menos, tornar autônomas regiões que antes eram subjugadas. E esse processo todo visa acelerar o processo de independência de povos que foram durante muito tempo explorados por grandes metrópoles ou por países que dominavam economicamente o cenário mundial. Nesse sentido, onde no mundo inteiro esse processo de descolonização, capitaneado pela ONU, lá no ano de 1964, acontece com sucesso, não vai acontecer também na América Latina. E, no caso da Argentina e da Inglaterra, esse processo torna-se inconcluso, o que acelera essa rivalidade e o que dá à Argentina um sentimento de revanchismo, já que esse foi um dos casos raríssimos onde esse processo de transição e de descolonização de territórios não aconteceu. Assim, mais uma vez, fica frustrado o sonho argentino de dominar essa região também no Atlântico Sul. E é nesse clima de revanchismo argentino que começa em 1982, entre março e junho desse ano, a Guerra das Malvinas, onde a Argentina,
que por conta da Guerra Fria, né, a oposição entre Estados Unidos e União Soviética, socialismo e capitalismo, está vivendo um período de governo militar, né, com muita insatisfação popular, né, uma desconfiança social gigantesca, uma crise econômica e uma crise social sem precedentes, que o governo do general Jorge Videla prevê, numa onda nacionalista, recuperar o território das Malvinas e, por conta disso, conseguir novo ânimo ou novo apoio, ou um apoio que nunca existiu de fato, popular, para continuar o seu governo. E assim tem início a Guerra das Malvinas. Do outro lado do conflito está a primeira-ministra Margaret Thatcher, que governava a Inglaterra e que não estava vivendo seus melhores dias por conta de falta de apoio e viu nessa possibilidade de uma guerra, contando, claro, com um exército altamente treinado, uma possibilidade de recuperar prestígio, apoio popular e conseguir, né, uma reeleição, já que aquele momento era um ano de reeleição. Então essa foi uma oportunidade única para Margaret Thatcher se reeleger e contar com um amplo apoio popular. E se você quiser entender melhor essa dinâmica da Margaret Thatcher, eu já tenho um vídeo gravado aqui, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. A guerra então começa com uma invasão argentina às ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, que ficam um pouco mais a leste, também no Oceano Atlântico, e que permitem, né, que, pegue de surpresa, os ingleses não consigam repelir esse ataque inicial da Argentina, o que dá um clima já de uma certa vitória, de uma certa vantagem. Então os argentinos passam a atacar a capital das Malvinas e que, de certa forma, promove aí uma certa estabilidade, uma certa segurança para recuperar esse território. Porém, essa é uma guerra que não se resume apenas ao ataque da Argentina, porque há o contra-ataque inglês, e esse contra-ataque inglês vai, apesar de ser uma guerra curta, né, de poucos meses, vai se desdobrar no mar, já que eram utilizados navios, submarinos, utilização de submarino nuclear pela primeira vez na história, também um ataque aéreo, né, a essas bases navais, e também o ataque terrestre, já que a Inglaterra contava com um contingente militar muito maior e que depois de cercar novamente a capital, consegue render os argentinos sem maiores desdobramentos e recupera a posse do território após esses conflitos iniciais. A Guerra das Malvinas vai terminar com um saldo de cerca de 900 mortos, sendo que pouco mais de 250 eram ingleses. O restante todo era de soldados argentinos. E como consequência de guerra, né, além da derrota militar, nós vamos ter ainda o agravamento da crise econômica na Argentina, porém, esse será o momento também para a contestação e a deposição do governo militar e o retorno do período democrático na história política da Argentina. Já do lado inglês, o que nós vamos ver é um fortalecimento da figura de Margaret Thatcher, né? Além de uma vitória de guerra, ela vai conquistar uma vitória nas urnas, já que a guerra promove a concretização desse plano estratégico do Reino Unido, da Inglaterra, ter colônias ou áreas sob sua influência espalhadas sobre o globo terrestre. Isso concretiza-se, né, na Guerra das Malvinas e vai, de fato, dar à Inglaterra posse definitiva sobre esse território, que passa a se chamar definitivamente como Ilhas Falkland. Porém, ainda alguns argentinos contestam a posse dessa região e promovem, né, ainda aquele clima de revanchismo, reivindicando a posse desse território para a Argentina. Porém, a vitória militar em 1982 não garante à Inglaterra essa dominação completa sobre esse território das Ilhas Falkland. Isso porque, alguns anos depois, na Copa do Mundo de 1986, realizada no México, um jogo especial entre Argentina e Inglaterra, um jogo de quarta final de Copa do Mundo, acontece o inesperado. Diego Maradona, que já era um jogador de destaque mundial, ele acaba sendo a estrela principal desse jogo, quando, em uma jogada polêmica, ele faz um gol de mão, né? Já era um momento único para a história do futebol, por ser uma Copa do Mundo. Ele ainda faz um gol de mão, onde os árbitros da partida não conseguem ver, né, essa infração, e que esse gol é validado pelos juízes e inicia a vitória da Argentina sobre a Inglaterra. Depois se concretiza com um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo, que foi um gol que o Maradona levou a bola desde o campo de defesa até a linha do gol, né, conduzindo a bola e driblando os ingleses.
e dá ao Maradona uma visibilidade gigantesca. Por quê? Quando perguntado sobre esse gol, né, sobre a rival Inglaterra, ele vai dizer se foi gol de mão ou não. Ele vai dizer que esse gol foi feito por la mano de Dios. Quer dizer, ele se mostrou, né, favorável a esse conflito, a derrota da Argentina, utilizando aí uma prerrogativa divina, do desejo divino da derrota dos ingleses, que não ocorreu no campo militar, mas que de certa forma foi uma vingança, ou pelo menos uma mostra do que seria o desejo de Deus realmente no embate entre os ingleses e os argentinos. Então ele entra para a história como um excelente jogador, mas também por alfinetar essa relação, por mostrar que essa é uma vitória militar não conclusa, já que ainda existe um sentimento muito contestador dos argentinos em relação a esse conflito militar e a posse do arquipélago das Malvinas. Ao final, a Argentina se tornou campeã do mundo de futebol pela primeira vez, com uma atuação antológica de Diego Maradona, e gerou um dos gritos da torcida argentina que são mais conhecidos, né? El que no salta es un inglés, fazendo uma alusão ao goleiro inglês que não atingiu a altura necessária para tirar a bola da mão de Diego Maradona. Ainda sobre esse sentimento revanchista, há um dizer, né, no futebol que é repetido pelos argentinos: os ingleses venceram na pólvora e os argentinos venceram na bola. Isso porque a Argentina passou um período muito longo sem perder para a Inglaterra, mais de 30 anos, e de fato isso acabou se concretizando como uma das maiores rivalidades no futebol mundial. Uma outra curiosidade sobre o Maradona é que, havendo uma possibilidade do Maradona, ídolo da Argentina, conhecer o príncipe Charles, o herdeiro da coroa britânica, ele recusou conhecer o príncipe, dizendo que ele jamais cumprimentaria alguém que tem as suas mãos sujas de sangue, fazendo uma referência aos quase 650 soldados argentinos que foram mortos durante o desenvolvimento da Guerra das Malvinas. Bom, é isso aí. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais um daqueles momentos onde a história se mistura ao esporte e essas misturas todas nos fazem entender melhor o desenrolar dos acontecimentos. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Lembrando que o Momento do Conceito, toda segunda-feira, será exibido um vídeo novo. Eu convido você também a assistir as playlists que estão no YouTube, separadas por assunto, já que cada um tem uma preferência. É lógico que determinado assunto chama mais atenção do que outro, e essa é uma dinâmica muito pessoal. O importante é você continuar estudando, é você continuar compreendendo essa dinâmica da história. Isso só vai fazer com que você tenha uma visão mais ampla sobre todo esse processo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém que gosta de futebol, com alguém que gosta da Argentina, com alguém que gosta de guerra, com alguém que gosta de história contemporânea, enfim, com alguém que realmente queira fazer esse diálogo e que promova uma discussão sadia sobre a história e os seus desdobramentos. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima segunda-feira. Obrigado você que assistiu até aqui. Tchau, tchau. Até mais.